Olá, por mais um ano estou aqui com vocês falando sobre o FIES, o novo programa que deverá ocorrer agora nesse primeiro semestre de 2024. Já há muitos anos eu falo sobre o FIES e várias outras alternativas para vocês conseguirem pagar pelos cursos de medicina. Falo sobre os financiamentos do Pra Valer, do Santander, do Bradesco, Sicoob, enfim, tem N programas que eu mostro para vocês como é que funciona para que vocês não caiam em surpresa. É muito comum algum aluno comemorar, conseguiu o financiamento estudantil do Bradesco, enfim, como exemplo, achando que resolveram todos os seus problemas, mas não entendendo como funcionam, não conseguem às vezes fazer a renovação semestral ou dos próximos semestres desses financiamentos. Então no meu canal você encontra vários outros programas sobre isso. Mas falando especificamente sobre todos esses programas, durante uma época eu dei mentoria e os alunos perguntavam muito qual que é o melhor programa para eu financiar? Como que eu consigo pagar as mensalidades? Então, na mentoria eu sempre trabalhava de alternativas e não apenas de financiamento. Mas o financiamento, eu digo de boca cheia, o melhor financiamento estudantil para a medicina é o FIES. Por quê? Ele é um financiamento de juros zero. Ele só aplica uma correção do saldo devedor pelo índice de inflação, o INPC. Em alguns casos não é exigido fiador e acho que é o único financiamento que ele é assistencialista. Ele não vai financiar só para quem tem dinheiro, fiador e que consiga pagar. Ele é o único que financia para aluno com baixa renda. Infelizmente, por essas facilidades, ele é muito concorrido, principalmente para a faculdade de medicina, fazendo com que, em muitos casos, para você ter uma boa chance, você tem que ter nota no Enem, a média das 5 disciplinas, acima de 750 pontos, começando a ter chance um pouco mais real a partir dos 720 pontos. Então, esse é o lado ruim do FIES. Com o novo governo, o novo ministro da Educação, Camilo Santana, tem falado muita coisa sobre o novo financiamento estudantil, o FIES social que ele vai implantar. Eu tenho acompanhado as coletivas dele, as legislações publicadas até o momento. Então, nesse vídeo eu vou dizer o que eu tenho ouvido, o que a gente tem de fatos até então do próximo processo seletivo e o que a gente tem de expectativa, baseado na minha experiência de ter acompanhado o FIES desde o segundo semestre de 99, quando ele foi implantado, o qual eu fui presidente da seleção da CPSA, a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento, por muitos anos. Também trabalhei com o CREDUC e, além disso, tenho financiamento estudantil na Faculdade de Medicina da minha filha desde o primeiro semestre. Ela está indo agora para o 11º semestre, está no ano da formatura dela. Então eu entendo de muitos e muitos programas. Todos esses programas que vocês podem acessar no meu canal. O que saiu de legislação até então? Então a gente tem os técnicos do MEC falando alguns detalhes, que eu já fiz vídeos sobre isso. A gente tem o ministro da Educação falando alguns detalhes também. E também algumas outras questões. O que nós temos até o momento foi definida a quantidade de vagas para 2024 do FIES. Aqui não está separado por curso, porque isso, o critério de distribuição disso depende de N fatores, inclusive o período de inscrição das universidades, que encerrou-se ali no mês de dezembro. Então todas as faculdades já se habilitaram para participar ou não do programa do governo, do FIES. As faculdades não simplesmente dão vaga e recebem o valor que você vai pagar da mensalidade de uma maneira como um todo. Eles têm que fazer aportes no fundo garantidor, que é um seguro importante. É uma forma importante de não exigir avalistas de alguns estudantes. Então, eles abrem mão dos seus recebíveis quando eles participam do FIES. Então, nem todas as faculdades têm interesse de participar do FIES. Então, até o momento, teve a legislação que foi o prazo das instituições de ensino superior, as IES, se inscreverem e dizerem se querem participar do programa. Fora isso, tem um outro edital que o governo convocou seguradoras se querem participar e oferecer o seu seguro prestamista para os alunos do FIES. Então, quer dizer, o seguro prestamista é um seguro obrigatório de quem está no FIES, que paga uma taxinha válida no caso de morte ou invalidez, de ter quitado esse financiamento. Então, teve esse edital do seguro prestamista. Tiveram também 2 editais, 2 instituições de ensino superior que foram suspensas de participar do programa do FIES por um ano pelo menos, por conta de indícios de suspeitas de não terem tido os cuidados devidos nos processos de seleção. Então 2 instituições foram suspensas por esse momento, assim como faculdades muito grandes de medicina estão suspensas há um bom tempo. E não sei nesse próximo processo seletivo se vão participar. Uma delas é a Universidade do Brasil.
Bom, então definidas e também foi definida a quantidade de vagas para o FIES. No próximo ano terão 112.168 vagas. 60% dessas nesse primeiro semestre, ou seja, 67.301. Não sabemos quantas para o curso de medicina. No momento passado, o MEC divulgou a nota técnica, onde 30 mil alunos que se inscreveram em medicina ficaram sem vaga. Então, a gente já sabe que grandíssima parte dos alunos que procuram o FIES são os interessados em medicina. Fora isso, o que a gente tem? Eu vejo muita informação desatualizada em blogs atualizados como 2024. Eu vejo que esses blogueiros, eles pegaram seus blog posts e mudaram lá de 2023, atualizaram para 2024, para que nas buscas vocês caiam nessas matérias, mas muitas delas desatualizadas, dizendo o prazo de inscrição que vai ocorrer e ainda não está claro, dizendo que tem o PFIES e o FIES, e não existe mais o PFIES no modelo através do governo. Então eu vejo muita informação desatualizada, e o que o governo já disse na sua entrevista coletiva ao ministro de ontem ele já está promovendo algumas mudanças no novo FIES, ou do FIES, quer dizer, novo FIES já teve 2 vezes novo FIES, agora seria a terceira. A gente nem sabe se vai mudar a nomenclatura, mas a gente já sabe que as mudanças ele quer que seja negociado para esse próximo semestre. Ele colocou ali que ele está tendo que negociar com outros ministérios essas mudanças, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho. Então é uma discussão interministerial para afinar a proposta que já está fechada, para ele apresentar para talvez o Congresso Nacional ter que aprovar essas mudanças. Eu acredito que seja necessário nesse tipo de coisa. Mas a boa notícia é que a proposta já está encaminhada. Aí ele perguntaram sobre o cronograma. Aí ele falou assim para um técnico do MEC que estava do lado dele: deverá ocorrer depois de março. Depois de março, na minha opinião, é abril. E aí ele perguntou, por que costuma ocorrer sempre em março, né? E de fato, em 2023 foi do dia 7 a 10 de março, em 2022 foi do dia 8 a 11 de março, em 2021 eu aplaudi isso na ocasião, foi de 29 a 31 de janeiro. Então os alunos entravam com o FIES já conseguindo estudar pelo processo seletivo, porque não é obrigatório você prestar vestibular. O processo de inscrição do FIES, ele já garante a vaga para você. Então, em 2020, se eu não me engano, foi na primeira quinzena de fevereiro. Então, qual a expectativa desse cronograma? Eu acredito que na segunda quinzena de março deverá ocorrer. Sempre ocorre, vocês podem entrar nesse site, acessounico.mec.gov.br/FIES. É o mesmo site que você tem ali o ProUni, o FIES e o SISU. Então ali nesse site você já vai ter, assim que sair alguma legislação, assim como eu sempre faço vídeo postando alguma coisa, costuma ter esses detalhes. Uma das coisas do novo FIES que o governo tem falado, e tem sido uma demanda muito grande dos estudantes, é acabar com a coparticipação. Hoje o FIES tem uma regrinha, e eu tenho até uma planilha que se vocês procurarem lá o FIES 100%, vocês vão digitar a renda familiar per capita, vocês vão digitar o conceito de curso, o valor da mensalidade. Esses são os critérios para você saber se você vai ter 50% ou 97% de financiamento estudantil hoje. Só que o problema é que tem um teto, esse limite, e mesmo estudantes que conseguiram 97%, como o teto da mensalidade é até 10 mil reais, você, se tiver uma faculdade de 12 mil, você tem que pagar essa diferença como coparticipação. E muitos alunos não têm conseguido pagar essas mensalidades e têm pedido bastante ao governo, feito uma certa pressão para que consigam financiar 100%. E eu tenho um vídeo que é a história do FIES. Se vocês procurarem no YouTube, ou no Linktree da bio do meu Instagram, é o @Brasil, vocês vão ter acesso a essa história do FIES, como que aconteceu o FIES. Então eu acredito que é importante, eu acho que deve vir algum legado. Se ele financiar 100% para alguns alunos, quer dizer que ele não vai financiar 100% para uma boa parte dos outros alunos. Eu não acredito que de maneira generalizada ele vai financiar 100% para todos. Por que eu acho isso? Porque no passado tinha 50% e 100%. Aqui está escrito 10%, mas é 100%.
ele financiava 100% para quem tenha, se não me engano, era renda per capita menor do que 1,5 salário mínimo, mais ou menos como o ProUni da Bolsa Integral, da Meia Bolsa, e 50% para a Bolsa, para quem tinha para rendas um pouco maiores. Então eu acredito que a gente observando um pouco do histórico do FIES, algumas coisas se aperfeiçoam. Eu entendo que com todo esse monte de mudança, o FIES já chegou num patamar eficiente, apesar de muitas críticas. Mas já foi pior, já teve o índice de classificação, de saber quem conseguiu o FIES ou não. Então a nota do Enem, que é muito criticada, eu acho que ela deve continuar. E acho que ele deve começar a separar algumas pessoas dentro da renda. Voltando nessa questão do que a gente pode esperar. Quando o governo fala do FIES social, ele sempre fala no refis. Se vocês observarem, o ministro sempre está falando: o FIES novo, nós fizemos o refis do FIES. O FIES novo, nós fizemos o refis do FIES. Então eu tenho certeza que esse FIES social vai vir alguma coisa, e palavras do ministro já foi dito, de que terá uma forma de amortização, ou seja, uma forma de quitação do FIES mais viável para os estudantes pagarem suas mensalidades baseado na renda. Eu acredito que ele vai tentar, porque na legislação já foi tratado isso, mas difícil a aplicabilidade. Eu acho que ele vai tentar tirar na fonte direto do salário do estudante, o que é muito complexo, porque isso tem que ter uma costura com o Ministério do Trabalho para que a empresa consiga descontar do salário do estudante. Isso é opinião minha, porque já estava na legislação anterior que seria descontado direto do salário do funcionário, né? Eu acredito que poderá ter alguma coisa, quando ele fala que ele está costurando com vários ministérios, é que 12%, 15% do salário do empregado no futuro será já descontado da empresa para o funcionário pagar, para amortizar o FIES. Então a gente está falando, ele só falou em percentual, mas eu me antecipo que eu acredito que deverá vir alguma coisa com isso, se costurado com os ministérios. Então, agora, como que vai obrigar a empresa a descontar? Talvez fazendo alguma coisa que ela bate no INSS, alguma coisa deverá vir nesse sentido. Então, uma das mudanças do FIES social que eu espero é a forma de amortização condizente com a renda do funcionário, mas descontada direto na fonte da empresa. Essa segunda parte do que eu falei é achismo. Por quê? Porque ele já tentou isso, já foi colocado na legislação, mas eu entendendo, eu sou diretor de empresa também, como que a empresa vai descontar isso do funcionário, tem que estar isso tudo muito costurado entre o INSS, entre as empresas, enfim, tá? Outra coisa, no refis do FIES foi colocado que vantagens muito grandes para quem está no cadastro único. Então eu acredito que quem está no cadastro único ou faça parte de algum regime de cotas possa ter alguma vantagem no processo de seleção do FIES. Achismo, porque cotas existem no ProUni, existem alguns vestibulares em faculdades públicas, no SISU, e eu acho que, apesar de muitas pessoas sempre acharem que havia cotas nos processos de FIES, nunca houve. Quando era índice de classificação até tinha, se ele tinha irmão estudando em faculdade pública, se ele tinha doença na família, se ele tinha algumas coisas assim. Então eu acredito que no FIES social poderá ser privilegiado estudantes que fazem parte do cadastro único, e não duvido que venha algum tipo de cota, ou talvez para essas pessoas sim ter um FIES de 100%, ou para quem tem até um salário mínimo e meio per capita tenha o FIES de 100%, como eu já disse anteriormente. Então eu acredito que o governo deverá ter um 100% para alguns e 50% para os demais. Como por exemplo no passado já foi incentivado. Ontem mesmo saiu uma matéria no Jornal Nacional, e a gente sabe, eu sou diretor de escola, é muito difícil hoje alguém que fazer os cursos de licenciatura. Quem que vocês conhecem que cursa matemática, história, geografia, letras? A procura tem sido muito grande, e pela falta dos professores, como já houve incentivo no passado para esses cursos, poderá ter um incentivo também de financiar 100% para esses cursos de formação de professores, ou também para os cursos de engenharia, como ano passado. Há uma procura muito grande por direito. Engenharia, que os cursos são mais caros, etc. Com mais engenheiros a gente pode ter uma chance maior
de desenvolvimento sustentável do nosso país. Então eu acho que também poderá ter um privilégio, coisas que já existiam no passado, poderá voltar a ter incentivo para alguns cursos que na visão de desenvolvimento do país possa ser viabilizado como importante, como no caso os cursos de licenciatura, que são os de formação de professores, e também alguns cursos da área de engenharia. Cursos que já são privilegiados na distribuição da renda, quando ele vai distribuir esse dinheiro, eu vou dar para quantos alunos, tá? Deixa eu ver, acho que basicamente o que a gente pode esperar é um pouco isso. Eu não acredito que o governo vá uma demanda muito grande de quem já é formado e que hoje não tem prioridade, em nenhum momento foi ventilado isso, deles serem nivelados por igual com quem não tem um ensino superior ou quem nunca usou o FIES. Não acho que possa vir alguma coisa nesse momento. Acho que eles devem fazer algumas mudanças importantes nessa questão social, mas acho que nesses detalhezinhos, apenas se houver uma mudança muito grande nessa lei, porque essa daí faz parte da lei já há muito tempo. Ou seja, de quem é formado ou quem usou FIES, não ter prioridade. E em cursos de altíssima procura como medicina, ser quase impossível você conseguir. Quando alguém fala sobre o FIES, e vocês fazem muitas perguntas para mim, o FIES, me esclarece isso do FIES, me esclarece isso. Quando a gente responde, e os vídeos que eu tenho vídeo tudo sobre o FIES, eu tenho vários vídeos, um vídeo mais completo sobre o FIES. A gente está falando nesses últimos semestres como é que funcionou. E é ali que vocês vão acabar tendo algumas ideias. E o que a gente está falando é antes da mudança. Então, fazendo um recap aqui com vocês rapidinho, como é que funciona. Os alunos, obrigado. Os alunos hoje que se inscrevem no FIES, eles são ordenados pela ordem decrescente das suas notas do Enem, realizadas de 2010 para cá, e de acordo com a vaga dos alunos, tem uma nota a vaga no curso, tem uma nota de corte. Essa nota de corte, como eu falei, costuma ser 700 e poucos pontos, 750 pontos, alguns cursos mais, alguns cursos menos, mas essa nota de corte que ela vai variando durante o processo de inscrição. Os alunos perguntam sobre transferência do FIES. Você pode transferir, e às vezes eles têm estratégia de entrar num curso, querer entrar num curso de saúde para depois mudar para medicina. Pode, mas já há uns 2, 3 anos, você só consegue transferir para um curso no semestre seguinte se você tinha nota suficiente para ter entrado naquele curso no semestre anterior. Então eu não recomendo nunca você entrar, por exemplo, no curso de fisioterapia com uma nota 500 e depois querer mudar para, já com a estratégia de mudar para medicina, porque se foi 750, você só conseguirá transferir de curso se você teve uma nota 750. Tá? As prioridades, que é o que eu falei, de quem já é formado, que acaba não tendo prioridade e fica no fim da lista. Se vocês forem ver vídeos meus, você vai ver vários alunos que eu ajudei e que são eternamente gratos a mim, que era uma dica de, através do processo de vagas remanescentes, conseguirem entrar com nota baixa. Tem alunos que conseguiram com 500 pontos entrar em medicina com as minhas dicas, porque o processo de vagas remanescentes antes era por ordem de inscrição e não por nota do Enem. E isso acabou porque o governo começou a redistribuir as verbas que sobravam dentro da própria lista de espera dos cursos. E aí eu tenho um vídeo que fala sobre nota técnica sobre isso, que vocês quiserem entender, porque não faz sentido mais processo de vaga remanescente, nesse modelo pode ocorrer. Então, essa redistribuição de vaga o governo vai fazendo de tal forma para que as pessoas que estão na lista de espera possam ser chamadas e não seja necessário um outro processo de vagas remanescentes. Teve um processo de vagas remanescentes aqui em dezembro, que na minha opinião, bom, também tenho vídeo sobre isso, fui muito crítico desse processo e não vi ainda os resultados. O percentual, já falei, de 50% a 97%, limitado a R$10 mil no curso de medicina, e a gente não sabe como é que vai fazer, mas a tendência é mudar. Faculdades suspensas, algumas acontece isso, como eu já falei de duas que foram suspensas recentemente, pelo menos por um ano. O fiador e o fundo garantidor. O fiador, se a renda média per capita baseada nas regras atuais for de até 1,5 salário mínimo, você pode usar o fundo garantidor e não será obrigado a apresentar o fiador. Se for de 1,5 salário mínimo até 3 salários mínimos, você será obrigado a apresentar um fiador que tenha pelo menos 2 vezes a renda, o valor da mensalidade.
Renda mínima per capita. Apesar da legislação falar que você tem que ter renda mínima per capita de 1 a 3 salários mínimos, o que eu observo é que se você tem pelo menos um salário mínimo de renda bruta, você consegue se inscrever no FIES. Não está escrito aqui, mas outra dúvida muito comum é se quem está no Serasa, no SPC, pode solicitar o FIES. Com as regras atuais você pode, mas não o fiador. O fiador não pode ter o nome sujo. As condições até 2023 era de ter até 3 salários mínimos per capita, como eu falei, se for até 1,5 não precisar de fiador, ter realizado qualquer prova do Enem a partir de 2010, não ter zerado na redação, ter tirado nota média ou igual a 400, maior ou igual a 450 pontos em algum desses Enems anteriormente, a faculdade ter se inscrito, ter ofertado vagas e ter conceito positivo no MEC. Então, basicamente é isso. Eu acredito que essas inscrições deverão ocorrer no mês de março ou abril, talvez em algum no curto prazo sair o edital para que a gente possa entender essas mudanças do novo FIES. Então, qualquer vídeo que vocês viram anterior a 17 de janeiro não tem nada de certeiro. Qualquer texto que vocês viram anterior a isso não tem nada de verdade pública nisso, porque essa informação atualizada até hoje, dia 17 de janeiro, baseado também na coletiva do ministro que eu assisti na data de ontem. Então acompanhe, inscrevam-se no canal, dá o curtido, dá o joinha nesse vídeo se você assistiu, se você ficou até aqui. E aguarde, porque assim que sair o edital, com certeza eu estarei aqui para ajudar vocês, mais uma vez, no processo de inscrição e para sanar todas as dúvidas que eventualmente tenham restado. Boa sorte para todos que se indicam. Bom, acho que vale a pena também falar uma coisa. Se você entrar no vestibular e garantir a sua vaga, depois se você conseguir o FIES, a faculdade não tem nada a ver. Tem um vídeo sobre isso que se é obrigado a prestar vestibular sobre o FIES. Tá? Então assista aquele vídeo antes de eu me alongar aqui. Então um abraço, boa sorte e até o próximo vídeo.